venha continuar falando conosco, amém? Senhor, meu Deus eterno Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa tomar a vida do pastor Elídio, pelo qual será o porta-voz da Tua palavra nessa noite, para edificar, Senhor, a nossa fé diante da Tua presença. Usa ele para falar comigo e com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esta oportunidade, quero estender minha gratidão para o pastor Fabiano, Deus que abençoe. Também quero deixar aqui a minha gratidão de coração para o pastor Renato, que se preocupou tanto quando eu sofri o acidente, os irmãos também. Mas o pastor Renato mandava mensagem, louvor, e eu deitado naquela cama de hospital, e ele sempre mandando mensagem, dizendo que a igreja estava intercedendo, a Marta, Luciano, e os irmãos todos aqui, que oraram em meu favor, e eu quero também estender a minha gratidão de coração a todos os irmãos e a igreja que orou por mim. Glória a Deus. E Deus é aquele, como está ali, faz milagre. Nós levamos, como é que fala, nossa vida numa correria, pastor Fabiano, e as coisas às vezes, irmãos, ela muda de uma hora para outra na nossa vida. Mas eu quero voltar um pouquinho antes do acidente, os irmãos. Eu falei, até conversei com o pastor Fabiano aqui, foi em 2022, mais ou menos, eu comecei a ter um início de dor na coluna muito forte. Eu deitava na hora de levantar, aquela dor terrível, e no caminhão que eu trabalho, muito tempo sentado, na hora que eu saía, eu parecia um idoso de quase 60 anos, meio torto. Demorava quando eu esticava, aquela dor terrível nas costas. Aí eu sempre pedi oração na igreja. E até teve uma irmã uma vez que foi em casa, e ela orou a Deus e apresentou esse problema da minha coluna para Deus, da vitória, e eu nunca mais esqueço isso. E o tempo foi passando, aí eu fui fazer um exame, fiz ressonância, e nesse exame de coluna, até eu passei para o irmão umas fotos ali, se o irmão se der para passar, não sei se vai dar para colocar, aquela foto preta e branca, irmão, se o irmão conseguir colocar na tela para nós, por gentileza. Eu fiz um exame, e aí deu um hemangioma, é um pequeno tumor na terceira vértebra, na L3, que é a terceira vértebra da lombar. E aí quando ele pegou, olhou, falou, olha, você está com um pequeno tumor, não, essa não, é a preta e branca. Ele pegou e falou para mim, olha, não, o senhor está com pequeno tumorzinho na terceira vértebra, não vai ter como, eu não vou passar para o senhor operar, porque é uma cirurgia muito de risco. Pode ir passando, é uma cirurgia muito de risco. Eu acho que não foi, e eu não vou encaminhar o senhor para a cirurgia. O senhor vai fazer um fortalecimento, o senhor vai tocando a vida aí do jeito que dá, mas pela idade do senhor não dá para o senhor operar. Eu não vou passar para o senhor operar, que é muito arriscado. Eu olhei para ele e falei assim, mas nem eu quero
essa cirurgia. Misericórdia, imagine, ele foi muito arriscado, o senhor não poder acabar fazendo essa cirurgia e acabar não saindo bem. Falei, não, vamos procurar o que eu posso fazer, né? Fortalecimento das costas. E, irmãos, e aquela dor sempre, eu parei de pegar peso, isso foi uns 3, 4 anos assim. E aí, quando foi no dia 26 de julho desse ano que passou, os meus netos estavam em casa, meus filhos em casa, umas 9 e pouco da manhã, nós estávamos se aprontando para ir para um casamento, aliás, para um aniversário, de uma sobrinha minha lá em Avaré. Aí o meu netinho chuta a bola, e a bolinha dele cai no telhado, e aí ele veio correndo, eu quero levar minha bola, eu quero a bola, pega a bola para mim, que eu não quero deixar aí. Falei, isso, olha lá, ó, Deus abençoe, irmão. Aquela manchinha branca ali, a terceira vértebra, é o hemangioma que deu na minha coluna. E aí, quando eu peguei a escada, coloquei em cima do telhado, sempre eu subi apoiado na escada, na pingadeira, e quando eu pego aquela bola, que eu endireito o corpo para começar a descer, a escada deu um estalo, e virou para trás assim, me jogou de costas lá de cima, 3 metros e pouco de altura. E aí, quando eu vi que a escada saiu debaixo do meu pé, e jogou eu de costa, eu tentei pegar em alguma coisa e grudei na pingadeira do telhado. Só que do jeito que eu grudei na pingadeira, eu arranquei, caindo, eu arranquei ela da parede, me cortou quase, eu perdi a ponta do dedo, larguei a pingadeira. Eu só lembro que eu larguei a pingadeira e fui tentar ver onde eu ia cair. Na hora que eu fui olhar, já não deu tempo, eu já macetei no chão. Eu caí meio de encolhido no chão, meio de croque, como diz. Bati essa parte direita, forte no chão, bati as costas e dei uma cabeçada forte no chão e dei uma apagada. Aí comecei a sentir aquela dor de cabeça, e aí comecei a voltar enxergando de novo, ouvindo aquele griteiro em volta, Andréia, marido, meu Deus do céu, meu neto gritando, eu não sabia o que tinha acontecido, vi sangue, falei, pronto, meu Deus, o que aconteceu comigo? Senhor, tem misericórdia. Comecei a voltar, e já comecei a sentir aquela pulsação forte nas costas, uma pulsação, tentei se mexer, não consegui, comecei a sentir aquela pulsação. O meu filho, o mais velho, que é o pai dos meninos, o Helder, dos netinhos, já chegou, o vizinho pulou o muro quando viu, para tentar me ajudar. Eu lembro de ver o meu vizinho, já pegando na minha mão, tentando me levantar. Aí o Helder chegou e falou, pai, o senhor está sentindo alguma coisa? Eu falei, estou sentindo uma dor muito forte na coluna, não conseguia nem falar. Ele falou assim, deixa o pai quieto no chão, deixa o pai aí, chama a ambulância, chama o bombeiro, chama a ambulância, não mexe com o pai. Isso, irmão, já era a mão de Deus na minha vida, porque depois os médicos falaram que se eu tivesse se levantado e soltasse o peso do corpo, a minha coluna perdeu a sustentação da terceira vértebra, porque moeu, destruiu a terceira vértebra. Eu tinha ficado tetraplégico na hora ali. E aí foi 11 dias, irmãos, fui encaminhado para o hospital, ali no Adib Jatene. Graças a Deus, também, quando eu lembro que eu cheguei no hospital, já me encaminharam direto no São Luís ali, que nem atende pelo SUS nada, mas eles me atenderam. E eu lembro que eu estava no corredor ali, o médico falou para mim, não, o senhor está falando que é coluna, imagina, não é coluna não, o senhor não tem ideia se fosse coluna, o senhor deve ter fraturado a bacia. Eu falei, não, é coluna, eu estou sentindo minha coluna, a dor é muito forte na coluna. Ele falou assim, não, eu acho que é bacia, e levou a mão aqui na minha cintura e tentou mexer puxou para cima a bacia. Quando ele puxou para cima, eu senti uma dor terrível, dei um grito na sala do médico, ele largou, ele falou, não, acho que não é bacia não, e está tudo firme. Aí, o meu filho, e agora, pai, o que nós vamos fazer? Vamos procurar um médico, vamos tirar a radiografia, que não é a bacia, vamos ver o que é. E os médicos, não, pode ficar tranquilo, que isso aí deve ser uma pancada forte. Aí nisso fizeram a radiografia e voltaram, chegaram para mim e falaram assim, perto dos meus meninos, falou, olha, o senhor fraturou grave a coluna,
nós não temos o que fazer com o senhor aqui em Boituva, o senhor vai ter que ser encaminhado para um especialista de coluna, e é só cirurgia para o senhor levantar daí, daqui para frente o senhor não pode se mexer mais aí, nem virar de lado, o que o senhor tiver que fazer, o senhor vai fazer tudo aí na maca, e o senhor está proibidíssimo de se mexer, que o senhor está com uma fratura muito grave na coluna. Quando aquele médico falou isso para mim, parece que o mundo desabou na minha cabeça. Eu trabalho com caminhão, autônomo, quem é autônomo sabe, dizer que você tem uma vida tranquila e não tem conta é mentir, e de uma hora para outra minha vida parou ali. Falei, meu Deus do céu, falei, André do céu, e até André, falei, e agora o que eu vou fazer? Aí já, graças a Deus, conseguiram uma vaga cross, já consegui uma vaga cross no Adib Jatene, e eu fui encaminhado para lá. E aí fizeram todos os exames de novo. Até o irmão puder colocar aquela imagem agora da coluna colorida, de alta resolução que eles chamam, foi feito lá em Sorocaba. E quando cheguei lá, eles fizeram todos os exames de novo, e falaram para mim, quando saiu esse resultado, ele falou, meu Deus do céu, o senhor, essa aí, dá para ver ali, ó, a terceira vértebra, onde tinha o hemangioma, destruiu, ela despedaçou, igual quebrar um prato, jogar um prato no chão. E além disso, teve uma trinca na segunda, a de baixo, e uma trinca na quarta. Trincou a segunda, trincou a quarta, aí já é operado. Aí já é com o aparelho nas costas. Deus abençoe, irmão. E aí eu perguntei para ele, Dr. Mateus, o nome dele, nunca mais vou esquecer, um neurologista. Eu falei para ele, Dr. Mateus, o que o senhor, qual que é uma notícia boa que o senhor dá para mim, que o senhor pode dar para mim, que pode acontecer, o que o senhor pode falar? Ele falou assim, olha, seu Elídio, na idade que o senhor tem, 60 anos já, o senhor não tem mais idade para fazer um estrago desse que o senhor fez na coluna, e a recuperação do senhor é só Deus, e isso aí vai depender depois da cirurgia, tudo daqui para frente é passo a passo. O que o senhor fez na coluna, o senhor não tem idade mais para fazer, e o senhor tem que tomar muito cuidado aí, porque as fagulhas dos cacos da coluna que quebrou, passa um monte de nervo neural, que se o osso beliscar algum, é o movimento que o senhor pede. Sem contar a medula que ficou também comprometida ali na fratura. E nisso, irmãos, eu fiquei 11 dias só mexendo com a bola do olho, de vez em quando eu desobedecia. De vez em quando eu dava uma mexidinha, era enfermeira dando tapa no meu pé, e no dia da cirurgia, quando foi dia 6, o mês de julho foi 11 dias, foi 31, então deu 11 dias, no dia 6 de agosto, eles marcaram minha cirurgia para 7 horas da manhã, mas me encaminharam para o centro cirúrgico, era umas 6:30 da manhã, e o médico falou assim, olha, o senhor pode voltar da cirurgia só sentindo o formigamento daqui para baixo, não é uma coisa até normal, devido à lesão que vai fazer na tua costa, e o senhor pode, depois com fisioterapia, com o tempo, o senhor vai cicatrizando a cirurgia, aí nós vamos ver o que vai acontecer, a custa de fisioterapia, o senhor pode ir voltando, muitos voltam, movimento normal, mas isso vai depender muito do senhor, vai depender muito do que vai ser depois da cirurgia. Então eu fui com essas notícias para a sala de cirurgia. Cheguei no centro cirúrgico, fiquei ali desde as 6 e pouco da manhã, 7 horas, até 9 horas, atrasou um pouco. Eu lembro que eu fiquei de frente com o relógio, e quando foi 9 horas, o anestesista veio e falou para mim, seu Elídio, chegou a hora, senhor, desculpa que atrasou uma hora, porque não tinha vaga, não tinha UTI disponível, mas agora tem uma UTI disponível, que nós não podemos operar o senhor sem uma UTI disponível. E então chegou a sua hora, o senhor está pronto? Eu olhei para ele e falei assim, eu acho que não. Ele falou assim, mas de todo jeito o senhor vai. Eu falei, não, vamos para lá, se eu estou aqui para isso, vamos para a cirurgia.
E aí me sedaram, e depois voltei, à custa de uns tapas no rosto, o médico dando tapa no meu rosto, eu acordei de volta, quando ele perguntou meu nome, falei meu nome, ele falou, olha, está vendo o que aqui? Falei, estou vendo isso, estou vendo. Ele falou, então descansa aí, que o senhor pode descansar. E eu não sabia nem o que tinha acontecido. Falei, mas eu não... Aí eu comecei a voltar a cabeça, falei, mas parece que eu fui para a cirurgia. Aí eu olhei para o relógio, era 2h30 da tarde. Voltei e falei, meu Deus, mas parece que era 9 horas da manhã. E comecei a voltar devagarinho, lembrando. Falei, 2h30 da tarde. Falei, será que deu alguma coisa que eu não estou nem conseguindo me operar, porque eu não estou sentindo nada? Aí eu vi o médico falando, falou meu nome, falou assim, ele saiu da posição bloco, o Elídio já não está mais em posição bloco. Posição bloco é que eu só podia ficar, tinha que ficar estático assim, virar para cá e virar para cá com os médicos, com os enfermeiros ajudando só, para tomar banho só. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu fui operado. Eu fui operado. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu olhei para baixo, estava com um cobertor azul escuro, olhei e vi meus 2 pés, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Falei, o que será que aconteceu comigo? Fiz uma força, tentei achar meu pé assim, falei, deixa eu ver se eu consigo levantar meu pé, olhei meu pé direito, falei, vou tentar levantar o pé, meu pé levantou, falei, oh maravilha, fiz assim com o pé para lá e para cá, o cobertor mexeu, voltei, falei, eu vou tentar levantar o outro, levantei o outro normal, levantou também, mexi para lá e para cá, meu pé levantou normal, botei e falei, graças a Deus, irmãos, graças a Deus. E depois de 2 dias, foi dia 8, se eu não me engano, André, acho que dia 6, dia 7, dia 8, a fisioterapeuta foi já logo em seguida no quarto, no outro dia da cirurgia, já fez uns testes em mim, nossa, o senhor está com força na perna, o senhor está, que ela empurrou meu pé, tenta ver se o senhor sente minha mão, tenta empurrar de volta, eu empurrei o pé dela de volta, nossa, vamos ver o outro, empurrei a mão dela de volta, ela falou, nossa, vamos tentar levantar, falei, vamos, louvado seja o nome de Jesus. E voltando um pouquinho, quando eu estava no quarto, depois de uns 3, 4 dias que a gente estava ali no quarto, eu naquela situação olhei para a Andréia, ela do meu lado, ela ficou todos os dias do meu lado ali, olhei para ela e falei assim, agora Andréia, o que vai ser de nós, Preta? Andréia, o que vai ser da gente? Como é que a gente vai fazer agora? Não vou poder mais trabalhar, não sei se eu vou poder voltar a andar, não sei se eu vou ter que ficar usando o som da vida inteira, se não vou, estava tudo em jogo, falei, o que vai acontecer? Ela, fica em paz, isso eu nunca mais vou esquecer, ela falou assim para mim, fique em paz, mas você é amigo de Deus, Deus é seu amigo, você é amigo de Deus, e você só fala bem deles, aonde você vai, você fala bem dele, então ele é teu amigo, fique em paz. E aí entrou um capelão que faz visita no hospital, acho que foi depois do almoço, mais ou menos, na parte da tarde, né, André? Chegou para nós ali, podemos fazer uma oração para vocês? Falei, pode sim, então dá licença. E nem sabia que a gente que era crente, nada. Falou para mim, para André, com licença, eu poderia ler bem baixinho o versículo da Bíblia para vocês? Pode? Falei, pode ler, leia sim. Aí ele pegou, abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 41 e versículo 10, que diz assim, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Foi ele terminar a oração e eu e André estava em choro e lágrima, glória a Deus. E ele saiu até assustado, ele não sabia nem o que tinha acontecido, pegou e foi embora, e graças a Deus, irmãos, de lá para cá só foi recuperação, um tijolinho para cada dia. Amigo meu me encontrou, ficou sabendo da minha situação, viu a cirurgia, falou assim, o Elídio não anda mais, o Elídio acabou.
o Elídio não vai conseguir mais andar, acabou para ele. Quando eles me viram, vários deles, quando me viram, teve uns que chegou a chorar de ver, quando me viu, chorou de ver eu já em pé, não perdi nenhum movimento. Operei dia 6 de agosto, quando foi em outubro, voltei a trabalhar com o caminhão, sem pegar força, mas voltei, e graças a Deus, irmãos, estamos tocando debaixo da graça de Deus. Aí eu quero dizer para os irmãos, eu sou digno? Não, é pura misericórdia de Deus. E eu quero deixar um texto da palavra para os irmãos, não vou sair daqui sem deixar um texto da palavra, que lembra bem o que aconteceu comigo. Está lá em João, no capítulo 5. Louvado seja o nome de Jesus. É uma leitura muito conhecida dos irmãos, uma passagem muito conhecida dos irmãos. Aquele enfermo lá no tanque de Betesda. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nele jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, assim que o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que já havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Louvado seja o nome de Jesus. Esse homem teve uma enfermidade, e a enfermidade dele já durava 38 anos mais ou menos. 38 anos. Estava na cama, ali na beira daquele tanque, que alguém levava ele ali. Quantas vezes ele, por ser só nesse texto, em João, que está dizendo essa passagem, tem gente que fala que esse homem ficou 38 anos na beira do tanque. Não, eu creio que não. Mas alguém levava ele ali, ou deixava ele ali, depois levava para casa, alguma coisa assim, e ele com essa enfermidade de 38 anos, na beira de um tanque, crendo em alguma coisa, em um certo anjo que descia de vez em quando. Quantas vezes ao dia essa água removia? Não sabemos também, mas de vez em quando essa água removia. Se era um anjo também, a Bíblia, por estar respeitando o texto, está dizendo que um anjo, tem uns textos que dizem: o anjo do Senhor descia, um anjo, outras versões falam um certo anjo, até está em parênteses. Por quê? Porque a Bíblia é sagrada, o Senhor, ele não tem conflito entre ele e a palavra. E esse homem estava ali com a esperança frustrada, mas firme ali, naquela convicção. Esperou um dia, esperava outro, ele falava assim: um dia eu vou conseguir
descer nessas águas e obter sucesso. Também eu não sei a fundura do tanque. Eu pesquisei para ver, esse tanque tinha cerca de 50 metros de largura e 100 metros de comprimento, era grande, deveria ser fundo. Imagine uma pessoa enferma, também não sabemos dizer se ele era paralítico ou não, provavelmente seria. E a Bíblia só fala que ele estava enfermo, mas ali também tinha paralítico, tinha cego, tinha coxo, tinha pessoa ressequida, tinha tudo em volta ali. E a Bíblia diz que Jesus, saindo para ir até uma festa em Jerusalém, indo para o templo, em vez dele ir lá para o templo, ele pegou e foi de encontro com esse paralítico, com esse homem, com esse enfermo. Foi de encontro com ele. E quando chega ali, fala com ele, olha que coisa, irmãos. Você quer ficação? Eu quero, mas não tem como, porque toda vez que eu vou descer para as águas, alguém vai me pôr na água, vem outro, desce na frente, mas eu estou aqui esperando. E Jesus pega e manda ele pegar a cama dele e manda ele embora para casa, e logo ele ficou são. E o que mais me chama a atenção, ele nem sabia quem é que tinha curado ele. Olha a diferença minha e a diferença sua. Os irmãos, imagine, quando aconteceu aquilo para mim, a fé, a fé em Deus, a fé que nós temos na palavra de Deus, ela é muito maior do que nós possamos imaginar, irmãos. É muito maior. Aquele homem no tanque de Betesda ali, estava esperando um certo anjo mexer as águas para ver se ele ia ser curado. Mas só que mesmo sem ele conhecer, o Deus da palavra foi de encontro com ele. Louvado seja o nome de Jesus. O anjo da palavra, o Senhor da palavra, Jesus, foi de encontro com ele. Parece que podemos ver aquele homem deitado naquela cama, fraco, sem poder se mexer, e Jesus chega na presença dele e pergunta para ele: você quer ficar são? Falar que esse homem não tinha fé não podemos dizer por quê, porque ele estava ali esperando aquilo que ele conhecia, aquilo que ele tinha visto falar, e ele estava ali esperando o milagre dele, receber a bênção dele, e mesmo sem ele saber que aquele que cura estava distante dele, mas Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus chega, você quer ficar são? Eu não tenho o que eu fazer aqui, está meio difícil, mas um dia eu vou conseguir, se Deus quiser vai dar certo, o anjo vai ter misericórdia de mim, talvez, e eu vou conseguir, alguém vai ter misericórdia de mim, vai me descer no tanque. Não, irmãos, quando o seu problema chega até Jesus, quando o seu problema é apresentado para Jesus, o milagre é certo nele, glória a Deus. Porque eu até comento, um dia antes eu estava bem, levantando normal, mesmo com aquela dorzinha na cama eu estava levando, tranquilo, tudo, né? E um passo que eu dei, uma subidinha numa escada, pronto, irmãos, acabou, aí é só Jesus tem misericórdia, apresentar o caso dele. Eu ficava deitado no hospital, ficava olhando, pensando dentro de mim, a minha situação. Às vezes eu dormia, acordava, quando eu acordava, que eu via onde eu estava, caía um temor em mim, sem saber o que ia acontecer. Lágrima começava a correr em mim, começou a correr lágrima em mim, sem eu chorar. Eu lembrava na situação, a lágrima descia no meu rosto, mas eu estava em paz, sabe, eu estava ali temeroso, mas em paz com Deus, confiante com Deus. Eu acho que eu estava mais crente do que agora, se falar bem a verdade. Eu estava mais firme, né, André? Firme, em paz com Deus, porque quando você vê que o negócio acontece, aí você entrega a tua vida, você deixa a sua vida na mão de Deus, porque
Aí você vê o que é você conhecer a palavra, viver a palavra, sentir a palavra. Você sabe que não tem o que você fazer, não tem recurso para você. É só você sabe que a sua vida está na mão dele. Aí você começa a sentir o Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele tudo fará, tudo fará. Às vezes nós ficamos obcecados, querendo isso, querendo aquilo outro, e esquecemos que a nossa vida está na mão dele, para qualquer coisa que aconteça com nós. Eu com a Andréia sempre nós discutimos a respeito da morte, né? Eu creio assim, falando, Andréia, a palavra de Deus é tão tremenda, que quando chegar esse momento na nossa vida, eu creio que o nosso fôlego de vida vai saindo, e a glória de Deus vai te tomando, porque você já é salvo, você já é transformado pela palavra de Deus, porque você já viveu esse milagre, você já tem esse milagre na tua vida. No Salmo 23, versículo 6 da Bíblia Sagrada, o encerramento do Salmo, o salmista dizendo assim, porque certamente, não é eu acho que é, eu não sei se é, o salmista dizendo, certamente, que a bondade é um personagem na Bíblia, e a misericórdia é outro personagem, que a Bíblia está colocando ali, porque certamente, que a bondade, e o amor leal, ou misericórdia, me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa habitação na casa do Senhor já é as mansões celestiais, já é a salvação que você tem garantido, já é o milagre que Deus fez na sua vida e na minha vida, de nos dar a vida eterna. E no hebraico, eu não sei hebraico, mas esse texto, no hebraico, quando a Bíblia está dizendo assim, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, ela está trazendo no sentido de dois animais predadores, mais ou menos, atrás de uma presa, que ela não tem chance de escapar. Coloca aí uma águia voando atrás de uma rolinha, a agilidade de uma águia é bem maior do que a desse passarinho, ele não tem chance de escapar. A misericórdia de Deus te segue e me segue, e a bondade de Deus te segue e me segue, todos os dias de nossa vida, até a consumação do século. O milagre, o meu horário já passou, o milagre, ele está na minha vida, na sua vida, é só você crer para você receber. Louvado seja o nome de Jesus. Eu me lembro quando Jesus pregou no templo, quando ele leu ali na sinagoga, e não creram nele. Não, quando ele leu ali aquela passagem do livro do profeta Isaías, eu vim para dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável dos seus judeus, e aqui cumpre-se mais uma profecia de meu pai, lá na Galileia. Não receberam ele, não creram, não gostaram. O que ele é para falar um negócio desse? Quem que ele é? Aí ele fala assim, o profeta não tem honra na sua pátria mesmo. Mas aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, nos tempos de Elias, existia muitas viúvas na casa de Deus ali do templo, desde o povo de Israel, mas Deus mandou Elias ir na casa daquela viúva lá em Serepta, não tinha nada a ver com Israel. Também nos tempos de Amã, como é que chama passou? No tempo do rei, aquele rei Amã, que teve lepra, existia também muitos leprosos. Naamã tinha muitos leprosos também em Israel, mas Deus curou, mandou Naamã ir procurar Eliseu e curou um sírio da Síria.
Existia também em Israel muitos leprosos, mas Deus cismou da mão de curar Naamã. E aí a Bíblia fala assim, ele era famoso, o leproso, e Deus curou ele. Se o milagre, irmãos, existe até para quem não conhece a palavra e acaba crendo, imagine para mim e para você, que conhece a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé? Louvado seja o nome de Jesus. Eu creio que a fé